No dia 26 de novembro de 2015, quando eu tinha 23 anos recém-feitos e R$ 5.400 no bolso, com 0 clientes, eu sentei aqui na frente do meu computador, cliquei em publicar e foi ao ar um blog chamado Clube do Valor. Esse foi o primeiro passo daquilo que ia virar a minha empresa. 10 anos e meio depois, eu olho para trás e vejo um número que ainda me assusta quando eu falo em voz alta. Acabou de cruzar os 200 milhões de faturamento acumulados, sendo que cerca de 100 milhões foram só nos últimos 24 meses. E tudo isso foi graças à internet, de clientes que nos conheceram na internet, que viram a nossa autoridade pela internet. Nessa jornada eu aprendi muita coisa entre erros e acertos e nesse vídeo aqui eu quero compartilhar contigo 10 diferentes lições e conselhos de negócio para você conseguir copiar os meus acertos, para você conseguir evitar os meus erros e ter um mapa como esse aqui para você também faturar milhões na internet, mudando a vida de muitas pessoas. Se você tem um negócio, em especial de serviço, e quer crescer mais em 2026, presta muita atenção nesse vídeo. Já deixa um dedo no like aqui. Clica no botão de seguir nesse canal novo, onde eu vou abrindo aqui os bastidores da minha jornada como empreendedor. E prazer para quem caiu de paraquedas. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou cofundador do Clube do Valor. E a primeira das 10 lições é: construa a sua marca pessoal desde muito cedo. Vamos lá, o meu negócio começou como um blog. Eu lancei o Clube do Valor em 2015 para eu escrever sobre investimentos na internet. Por que eu fiz isso? Por que eu publiquei um blog antes de ter um cliente sequer? Basicamente, esse início lá em 2025, começando como um blog e lançando o blog aí no dia 26 de novembro, ele tinha o seguinte racional. Eu, Ramiro, tinha 23 anos, era recém-formado, há poucos anos, tinha acabado de sair de uma gestora, onde eu entrei como trainee e virei sócio partner, para montar o meu próprio negócio de gestão de patrimônio. E aí eu pensava, beleza, quem é que vai investir comigo? Meu pai, minha mãe, talvez meus avós, alguns amigos da família e quem mais? Eu tinha muito medo de não conseguir cliente. Então, qual foi o racional lá atrás para começar a escrever sobre investimentos na internet? Foi atrair uma audiência, foi me tornar conhecido e gerar autoridade para que as pessoas decidissem me contratar. E por que eu pensava nisso? Porque na época eu refletia, poxa, se uma pessoa estiver escolhendo entre um gestor de investimentos para confiar, quem será que essa pessoa vai confiar? No Luiz Stuhlberger, estava bombando na época com a gestora Verde, a Verde Asset, uma das maiores gestoras do Brasil. Ou o Ramiro, que tinha cara de criança, que não era conhecido por ninguém a não ser a minha família, que tinha jeito de moleque. Eu pensei, olha, a única pessoa que vai me escolher aqui é quem me conhecer, é quem entender as minhas ideias, quem entender a minha proposta de valor, o que eu quero fazer de diferente do mercado. E é uma loucura, né? Porque essa lição é sobre construir marca pessoal e eu nem sabia o que era marca pessoal. Meio que sem querer eu comecei a construir uma marca pessoal escrevendo sobre investimentos. E não foi nem um pouco fácil, tão pouco rápido. Olha só o que eu encontrei aqui. Um post que eu fiz quase que um ano depois do blog, falando de que eu tinha batido o recorde com 314 visitantes. Ou seja, um ano depois de trabalhar, escrever vários e vários artigos, eles serão lidos por 300 pessoas apenas. E por que eu quero começar com essa lição aqui sobre construção de marca pessoal? Porque isso mudou nossa vida. Mudou mesmo. Eu fico enlouquecido quando eu vejo empreendedores pensando, olha, eu não vou focar na minha marca pessoal porque eu não tenho tempo. Pois se tu é empreendedor e tu trabalha pra caramba no teu negócio, eu entendo tu ter a sensação de que não tem tempo para mais nada. Mas o que pode ser mais valioso do que você colocar um tempo, 1 hora por dia, 2 horas por dia, para fazer um trabalho, para gerar valor para as pessoas, ser percebido como autoridade, ser mais reconhecido e atrair novos clientes? Existe uma forma de usar melhor o seu tempo do que isso? Eu genuinamente acredito que não. E é óbvio, no curto prazo não vai dar resultado. Aqui, ó, ficou 1 ano sem resultado nenhum. Só que no longo, isso aqui vai te diferenciar da maioria das pessoas do seu setor. Por quê? Porque uma marca pessoal cria autoridade e a autoridade facilita muito as vendas. Pode ter certeza absoluta que se tem uma pessoa pensando em contratar alguém para ajudar ela a investir, essa pessoa assiste 10 vídeos meus falando sobre investimentos, né, no canal principal, que é um canal de investimentos, o Clube do Valor. Para quem não me conhece, vai conhecendo um pouco melhor a minha história. E gostar desses vídeos, tem alguma dúvida que essa pessoa não vai querer nos contratar? Então o que eu penso aqui? Se tu é empreendedor e tu ainda não tá bombando, se tu não tem um serviço que tá bombando, não tá ganhando muito dinheiro ainda, tá ali lutando para dar lucro, tá ali lutando para se manter de pé, sendo um herói, né, que é o cara que empreende aqui no Brasil, tem que fazer conteúdo, tu tem que criar uma marca pessoal, porque isso vai facilitar a tua vida. Isso talvez seja o que mude o teu jogo, como mudou o meu. Agora, se tu já tem um serviço, uma empresa estabelecida, já está lucrando milhões, faturando milhões, pode ter certeza que uma boa marca
pessoal vai potencializar o teu resultado. Então essa aqui é a primeira lição aí desses 10 anos. Começa agora a construir a tua marca pessoal. Lição número 2. Tenha na sua cabeça sempre o CAC e o LAC. Bom, voltando aqui para a nossa história no Clube do Valor, eu montei o blog, montei um negócio de wealth. O que é o wealth? É a gestão de carteiras de investimentos de clientes. E ali em 2017 a gente tinha mais ou menos 30 milhões de patrimônio sob gestão. Ou seja, num bom português, a gente cuidava de cerca de 30 milhões de reais somando o dinheiro de todos os nossos clientes. Então a gente já tinha crescido um tanto, a gente já faturava ali uns 40 mil reais por mês no final de 2017. Só que, claro, era um crescimento lento. Por quê? Porque um serviço de gestão de investimentos, ele é um serviço chamado de high ticket. Para cada 1 milhão que tu tem, que eu vou te ajudar a investir, eu cobro 10 mil reais por ano. Ele requer, portanto, confiança. Ele requer a construção de um bom relacionamento. E, consequentemente, tu tem que ter uma boa autoridade na internet para criar esse relacionamento e criar essa confiança sem nunca ter visto a pessoa. Tem que contar que a gente estava em 2017 e as pessoas não confiavam tanto assim quem elas conheciam pela internet. Agora voltando aqui para a lição. Muita gente sabe o que significa o CAC. CAC é custo de aquisição de cliente, que basicamente é uma medida que pega tudo que tu está gastando com marketing e vendas e divide pela quantidade de clientes que tu conquistou naquele período. Quer dizer, se num mês eu gastei 100 mil reais entre anúncios, vendedores, time de marketing, e eu trouxe 10 clientes, eu tenho 100 mil dividido por 10. Meu CAC é 10 mil reais. E eu percebi desde o início que o CAC era muito alto pra gente. Eu comecei o Clube do Valor com investimento de 5.400 reais. Nunca mais botei dinheiro no negócio e ainda assim nosso CAC era alto. Não financeiramente, porque o custo do negócio era eu, meu sócio e um estagiário que ganhava 400 reais por mês, mas pelo esforço que eu colocava. Então o que a gente tem aqui? A gente tem um negócio de recorrência, que todos os meses a gente recebe uma pequena taxa. Esse aqui é um negócio de wealth, né, de gestão de patrimônio. Se eu vou cuidar de uma carteira de 1 milhão de reais, como eu falei, só que dá cerca de 800 reais por mês. E antes de eu conquistar um cliente, o que eu tenho? Eu tenho um gasto, seja em dinheiro, seja em energia, que é chamado de CAC. Custo de aquisição de cliente. E ali, sem querer, em 2017, aconteceu algo que mudou toda a nossa trajetória. Como a gente estava tendo dificuldade em crescer no ritmo que a gente gostava, no ritmo que a minha ambição buscava, por conta de ser um serviço que requer muito relacionamento, de ser uma quebra de paradigmas e por aí vai, e por conta de eu estar investindo em 2017, já há 1 ano e meio em criação de marca pessoal, eu já tinha uma pequena audiência aqui no YouTube, já tinha uma pequena audiência no blog, já tinha uma pequena audiência no Instagram. O que a gente fez? A gente lançou o nosso braço educacional. A gente basicamente montou um negócio chamado Clube do Valor Empreendimentos Digitais, onde a gente comercializava cursos de investimentos. A gente ensinava o nosso método para quem queria implementar por conta própria. A gente lançou um curso chamado Alocação de Ativos em abril de 2017. Depois, em 2017, a gente lançou uma consultoria que tinha toda uma parte educacional e alguns pontos de contato conosco. Depois, início de 2018, a gente lançou o Descomplicando o Mercado de Ações. Em 2017, esse braço educacional faturou mais ou menos uns 100 mil reais. No primeiro semestre de 2018, uns 200 mil reais. Não era nenhuma fortuna, só que isso me mostrou algo incrível. O conceito de LAC. Como assim, Ramiro? O que é LAC? Vamos lá. Se aqui eu tenho um custo de aquisição de cliente do nosso serviço de wealth, em que eu coloco dinheiro ou energia e a partir dali eu vou recebendo uma pequena receita mês a mês, com os cursos, o que a gente percebeu? A gente percebeu que existe o LAC, o lucro na aquisição de clientes. Como é que funcionava aqui? A gente vendia os cursos, fazia alunos, ensinava de verdade, tá? Sem esconder nada. A gente ensinava os nossos métodos de investimento, ganhava dinheiro e aí cerca de 3% dos nossos alunos que tinham um patrimônio maior, eles falavam: Ramiro, investe aí para mim. Eu entendi o método, faz muito sentido, mas eu não tenho tempo para isso. Então a gente passou a ter lucro na venda do curso. E depois parte dos alunos iam para a gestora, para o wealth, maximizando o lucro. Isso foi muito importante para toda a nossa trajetória. E eu tenho uma crítica muito grande a empreendedores, em especial da bolha da startup, que tem aqueles pensamentos do tipo: olha, eu vou estar aqui comprando crescimento, eu vou fazer um cash burn, né? Eu vou queimar dinheiro em caixa para construir marca, para adquirir clientes, porque o meu mercado é um winner takes all, e aí no final a conta vai fechar. Cara, dificilmente fecha.
E para mim não faz o menor sentido tu perder dinheiro, tu ter prejuízo atrás de prejuízo com uma tese de que no futuro isso vai reverter em lucro. Eu acredito que empresa boa é uma empresa lucrativa desde cedo. Eu acredito que uma empresa lucrativa é uma empresa que consegue ter lucro na aquisição de clientes, consegue desenvolver uma escada de valor, né, que é um conceito até do Russell Brunson, em que a gente tem aqui uma série de produtos que vão dos menores para os maiores tickets, em que quanto mais o teu cliente sobe na escada de valor, mais tu maximiza o teu lucro e o valor criado para esse cliente. Então a segunda lição é sobre isso, é sobre tu pensar em lucro na aquisição do cliente, é tu rever o teu modelo de negócio, a tua forma de atuar, para fugir daquela ideia de que, olha, eu estou pagando aqui para ter cliente, estou tendo meu CAC aqui e depois a conta fecha. Isso nos leva para a terceira lição, que é investir muito em conhecimento prático, em know-how prático. Porque quando eu encontrei esse formato aqui do braço educacional plugado com o negócio de serviço, a gente criou um sisteminha. A gente vende curso, dá lucro, os melhores alunos, aqueles caras que pensam, olha, eu quero que o Ramiro invista por mim, eles dão o próximo passo e aí todo mundo sai ganhando. Só que ali eu me deparei com um problema. Toda a venda passava por mim ou pelo meu sócio. Na verdade, não só toda a venda, tudo no negócio passava por mim ou pelo meu sócio. Então, se eu tirasse um dia de folga, era um dia sem cliente novo, era um dia sem e-mail enviado. Era tudo muito dependente da gente, o que é natural, tá? Para o negócio estar começando. Mas eu sei como isso me estressava como founder, como empreendedor. E a escolha, o caminho que a gente tinha que seguir estava na nossa cara. Era começar a montar um time, um bom time. Só que tem um problema, é que eu não sabia nada sobre gestão. Eu não sabia nada. Eu era, assim, acho que o pior gestor do mundo. Eu não sabia nada sobre como contratar. Eu não sabia nada sobre como dar feedback. Eu não sabia nada sobre como e quando demitir alguém. E o meu sócio também não, né? Nós ali tínhamos 20 e poucos anos, tinha 24 anos na época. Meu sócio 22, eram uns gurizão. Bem intencionados, mas pouquíssima experiência. E aqui eu vejo que a gente fez algo que é diferente da maioria dos empresários. Que a maioria dos empresários pensa, pô, tu não aprende a nadar lendo livro de natação. Tu entra na água, ou seja, vai na raça, aprende na tentativa e erro, te vira. E o que a gente fez foi tipo ler um livro de natação antes de entrar na água. Só que em vez de ler o livro, a gente contratou o autor do livro para nos falar como nadar, olhar a gente nadando e falar, olha, isso aqui tá bom, isso aqui dá para melhorar. O que a gente fez, tá? No primeiro semestre de 2017, o Clube do Valor lucrou R$29 mil. Meu salário era 0 e ali deu muita vontade de a gente fazer uma distribuição. Eu recebi 14.500, meu sócio 14.500, mas o que a gente fez? A gente contratou uma mentoria de um homem chamado Gustavo Sutti. Sutti, um abração se estiver assistindo esse vídeo, para ele nos ensinar a gerir uma empresa, a contratar, a demitir, a ter processo de orçamento, coisas básicas. O valor? R$28 mil. Quase todo o nosso lucro. Sobrou R$1.000. Mas vou te falar, foi um dos melhores investimentos que a gente fez. A gente aprendeu a importância de montar uma boa cultura no nosso negócio. Eu aprendi o que era cultura, que basicamente é tudo aquilo que se tolera e se incentiva no ambiente. A gente aprendeu a contratar pessoas. A gente aprendeu a gerir pessoas e empresa. A gente aprendeu a demitir. E isso tudo foi essencial para que eu não surtasse, porque eu já trabalhava assim 14 horas por dia, todos os dias, mês após mês, ano após ano, e para que a gente conseguisse levar o nosso propósito mais adiante. E depois a gente seguiu investindo em conhecimento várias e várias vezes, ao ponto de que nesse ano o nosso orçamento acho que é R$2 milhões para estar em mentorias, masterminds, etc. Inclusive eu fiz um vídeo falando o que eu aprendi investindo quase R$500 mil para estar mais perto do Flávio Augusto, do Jojota e do Caio Carneiro. Pode apertar aqui para assistir um vídeo bem legal. E foi uma lição que felizmente a gente aprendeu desde cedo e deu muito ROI. Tanto a mentoria com o Sutti quanto outras que a gente fez nos fizeram ter conhecimento para ganhar mais dinheiro, impactar mais pessoas e ser melhor remunerado. E isso me leva para a nossa quarta lição, que é contratar players nível A. Porque depois da mentoria do Sutti, a gente começou a montar time. E como todo marinheiro de primeira viagem, a gente começou a errar nessa montagem de time. A gente, num momento, tinha uma régua muito baixa, a gente aceitava, a gente tolerava pessoas muito pouco comprometidas, muitas vezes pessoas irresponsáveis, que não cumpriam acordos, que não faziam o básico. A gente permitia pessoas que trabalhavam muito pouco, era um trabalho leve, um trabalho mole, diferente do trabalho duro, pessoas que faziam trabalho sem tanto capricho. Enfim, tinha uma tolerância muito alta
E eu perdia muito tempo gerindo essas pessoas. E com o tempo, com a experiência, com a ajuda de mentores, como o próprio Suti, o que eu aprendi é que um bom negócio, em especial de serviços, é um negócio com A-players. O que é um A-player? A-player é aquele cara que é responsável, é aquele cara que é dedicado, é aquele cara que faz bem feito. Então, A-player é muito mais sobre comportamento do que conhecimento prático. E ter um ambiente cheio de A-players foi muito relevante. Tanto porque é muito mais fácil conviver com essas pessoas e lidar com essas pessoas, quanto porque elas contaminam o ambiente, elas expulsam os B, os C players, e porque elas conseguem construir coisas que tu não consegue sozinho. E é que eu quero chegar aqui na nossa história. Em 2018, a gente decidiu criar um time comercial, decidiu montar um time comercial, e para isso a gente trouxe um A-player. A gente escolheu um profissional que tinha bastante experiência no mercado, um profissional que comprou o nosso negócio, a nossa visão, a nossa tese, e ele embarcou conhecimento no Clube do Valor. Ele montou todo o sistema de SDR, closer, follow-up e por aí vai. O nosso racional ali foi que o blog e o YouTube eles geravam tráfego, mas nos faltava técnica e experiência comercial. A gente não teria nem como formar uma pessoa júnior. A gente tinha que trazer alguém bom. E aqui eu vejo que existem dois erros que vários empresários cometem que felizmente a gente não cometeu. O primeiro é achar que basta contratar alguém bom, dar um salário bom e dane-se. Esquecer comportamento, esquecer cultura, que está errado. E o outro erro é o de não dar upside, é de não ter incentivos claros, em especial de longo prazo, para tu atrair e reter pessoas boas. E um acerto que a gente teve desde o início foi criar um modelo de incentivos de longo prazo, foi de criar uma partnership. Hoje o Clube do Valor tem, além de mim e do meu sócio, 24 diferentes partners, que somados aí tem 11 ou 12% do negócio. E estão comprando cotas, comprando a nossa tese de longo prazo, vendo as cotas que eles compraram no passado se valorizarem. Então nesse caso aqui do time comercial, o profissional que a gente trouxe, ele performou muito bem. Ele se tornou sócio, ele se tornou partner, e aí anos depois, quando ele acabou a história dele aqui, quando ele saiu do Clube do Valor, ele saiu com um patrimônio milionário. Ele foi muito bem remunerado e recompensado por tudo que ele construiu. E aqui essa lição: ter incentivos de longo prazo para atrair e reter A-players. Isso me leva para a lição número 5, que é acelerar, dobrar a aposta naquilo que está funcionando. Bom, com todo esse modelinho aqui que eu te mostrei, a gente cresceu e chegou ao nível de 7 milhões de faturamento ao ano. Esse foi o primeiro platô que a gente bateu nos anos de 2019 e 2020. A gente empatou o faturamento em ambos os anos. Aquele modelo: lança um produto digital, traz as pessoas para o Wealth, com um bom time comercial, com um bom processo. E em 2020 já veio a pandemia, foi uma tragédia em termos de saúde pública, mas que para quem tinha uma marca pessoal construída na internet, teve um lado que foi positivo, que era que muitas pessoas ficaram em casa, com mais dinheiro parado e com mais tempo livre. Então a atenção foi muito para o digital. E aí estava na frente quem já tinha uma marca pessoal mais forte. E aí em 2021 a gente mudou um pouco o nosso modelo de vendas. A gente começou a fazer lançamentos de cursos online, em lives, em eventos ao vivo, e esses eventos eles bombavam naquela época. Isso nos levou para um novo patamar. Eu já vou te falar que patamar é esse, mas olha só que legal os vídeos ali daquela época. Te liga só nesse aqui, ó. 14 pessoas ao vivo, 15 pessoas ao vivo. O YouTube deve ter mais algumas dezenas pelo Instagram. Seja muito... Esse aqui era live em 2018. E quando eu falava deve ter mais algumas dezenas pelo Instagram, não tinha dezenas. Eu lembro que eu olhava e tinha tipo 7 ou 8. Isso aí alguém chama de office hour. É em massa que a gente bateu 10 mil pessoas aqui com clareza, a gente pode chegar mais. A gente fazia lives ali de lançamento com 10, 12 mil pessoas ao vivo, consequentemente, tendo muita atenção, um bom serviço, uma boa equipe, a gente batia as metas. Aqui está um exemplo de uma campanha que a gente bateu a meta no 3º minuto dela. Olha que legal. Cada barulhinho é um aluno novo que chegava ali pra gente. Meu Deus do céu, Deus. A gente batia a meta ali, gritaria, comemoração. Que é um outro exemplo, quando a gente bateu a meta faltando 10 minutos para acabar a campanha. Estava todo mundo junto ali, reunidos pra gente tirar a dúvida de quem estava em cima do muro, se entrava no treinamento ou não. Não tínhamos preparado uma comemoração, não tinha champanhe para estourar, mas a gente bateu a meta ali faltando 8 minutos e aí tinha que estourar um Brahma Latão. Olha isso. Olha, Brahma Latão, nosso escritório antigo. Ó, o finalzinho do vídeo. Grandes momentos. Mas o que eu estou mostrando aqui é que a gente encontrou um modelo que funcionava. Os lançamentos com as lives, a venda ali, receber bem os alunos, e vários acabavam migrando para o nosso serviço de Wealth. Isso nos levou para 20 milhões de faturamento por ano. 19 milhões? 900 mil, 900 e tantos reais em 2021. Sendo que metade veio aqui só dos lançamentos de um curso específico.
mais um monte de wealth, etc. E a gente dobrou a mão naquilo, aquele formato que foi muito bom e nos fez colher bastante frutos. Só que isso também me fez ficar mais confiante e com uma confiança em excesso. E ali foram plantadas as sementes da nossa primeira grande crise. E aí eu chego na sexta lição, que é ter humildade. O que aconteceu na nossa jornada aqui? Chegou 2022 e a gente tinha um plano para dobrar de receita. A gente tinha batido quase 20 milhões no ano anterior, bastante dinheiro sendo gerado, bastante caixa disponível, que é uma maldição, porque as pessoas tomam más decisões quando elas têm muito dinheiro parado na empresa. E a gente pensou, poxa, 2022 a gente vai dobrar e para isso não vai ter desculpa, a gente vai dobrar a quantidade de pessoas para que ninguém fale que faltou mão de obra. E a gente contratou um monte de gente, botamos um monte de complexidade no negócio e o plano, que era lindo em 2022, ele não se sustentou. Em janeiro, a gente até foi bem, foi um pouquinho melhor do que em 2021. Em fevereiro, a gente vendeu muito menos. Em março, menos ainda. E em abril de 2022, o nosso braço educacional faturou 10 vezes menos do que abril de 2021. A gente errou a mão feio na estratégia, feio nas campanhas. A gente parou de fazer o que dava certo. E com a folha mais alta, a gente instalou a primeira grande crise da história do Clube do Valor. Nossa folha era de R$1 milhão e a nossa receita recorrente, aquela garantida por wealth, era de cerca de 500, 600 mil. Então tinha um buraco muito grande entre uma coisa e outra. E aí foi o meu pior momento como empreendedor, porque a gente teve que fazer um desligamento coletivo. Uma das decisões mais duras que eu já tomei, necessárias para não quebrar, para não fazer o caixa ir a zero, porque o caixa estava indo lentamente até zero. A gente basicamente montou uma estrutura muito inflada. E depois desse desligamento coletivo, onde 30 das 80 pessoas da empresa saiu de 80 para 50, a gente se tornou uma empresa enxuta novamente. E aqui eu vou ser muito honesto contigo. Isso aí foi totalmente erro meu, me arrependo muito por isso, mas entendo que todo empreendedor vai cometer erros, ele tem que ter a humildade de reconhecer esses erros. E eu vejo que muitos empreendedores cometem um erro parecido com o meu, que é, quando as coisas dão certo, superestimar o seu potencial e correr riscos maiores do que ele poderia correr. Basicamente foi isso que eu fiz, eu subestimei a complexidade, achei que uma jornada de crescimento seria linear, seria apenas contratar pessoas, eu descobri que não era. A gente fez esses desligamentos e a nossa empresa ela ficou mais ou menos num platô por mais 2 anos. A gente faturou 18 milhões em 2022 e cerca de 17 milhões em 2023. Custo subindo, né, com a inflação pegando, imposto sempre aumentando no Brasil. Você sabe como é, né? Se tu é empresário e tá me assistindo agora, entende aquela sensação de, tá trabalhando cada vez mais, pagando cada vez mais impostos e olhando pro fim do mês, pro fim do ano e vendo que tá meio que empatado com os outros anos. E aí quando tu vê, tu virou bombeiro da tua operação. Aí quando tu vê, tu tá sempre apagando incêndio na segunda, treinando alguém na terça, gravando vídeo. Se tu comprar minha primeira lição de criar uma marca pessoal na quarta, acalmando um cliente mais bravo na quinta. E aí, enfim, fica naquela corrida, tipo um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Eu vivi isso por 2 anos tentando sair daquele platô. E esses anos me ensinaram assim muito, muito, muito. Inclusive, se tu chegou até aqui, eu queria te oferecer um caminho. Tu aprender comigo, aprender com os meus erros, mais do que nesse vídeo. Basicamente, escrevi um e-book chamado Código da Escala Digital. E nesse e-book, eu compartilho tudo que eu aprendi nesses 10 anos. Explicando meu método, o que eu faço para crescer o clube, o que deu certo pra gente, com exemplos, o que deu certo, exemplos do que deu errado, para tu seguir os caminhos certos, não cometer os mesmos erros, enfim, tudo de graça, tá? O link para baixar esse e-book vai estar aqui na descrição. Aproveita e pega, isso aqui é de graça. Em algum momento a gente pensa em vender, mas por hora tá de graça. E baixa aí antes da gente ir para a 7ª lição, que foi a primeira lição para a gente sair desse platô ali dos 15, 20 milhões de faturamento ano, que é entender que o teu mercado endereçável, ele é muito maior do que o que tu pensa. Onde é que isso aqui entra na nossa história, tá? Em 2022, depois da crise, a gente decidiu colocar mais foco no nosso serviço de wealth, que era um serviço mais escalável. E a primeira coisa que a gente mudou ali que deu muito certo foi abrir o nosso funil. Qual que era o racional, né? A gente estava tendo problemas ali no braço educacional, vendendo menos do que antes. A pandemia tinha acabado, as pessoas tinham voltado para a rua, estavam menos na internet, por aí vai. Além disso, eu percebi que, poxa, se eu faço 5 mil alunos no ano, no ano seguinte eu crescer, eu tenho que fazer mais 5 mil alunos e mais, né, para ter um crescimento. Porque curso é isso, tu matricula, tu aprende e deu. Já serviço, quando alguém faz por ti o trabalho de investir, existe uma recorrência. O valor que a gente gera é muito maior. Então a gente decidiu naquele ano apontar o nosso marketing para o nosso serviço principal, o nosso serviço de wealth. E aqui eu descobri um conceito de marketing que mudou completamente a minha cabeça e que está explicado aqui nessa pirâmide. O que esse conceito diz, tá? Que em qualquer mercado, cerca de apenas 3% das pessoas estão prontas para comprar de ti. Ou seja, estão conscientes do teu produto. Estão em fase de comparar os diferentes produtos, os diferentes fornecedores e por aí vai.
Poucas pessoas, 3%, 3 a cada 100. São aquelas que já sabem que tem um problema, já sabem que existe uma solução para o problema delas, já sabem que existe um produto ou um serviço e já decidiu que eles vão contratar, estão só escolhendo a empresa. E na verdade existem outras pessoas em outras fases. Cerca de 17% delas estão conscientes da solução, ou seja, elas sabem que tem um problema e esse problema tem uma solução. Cerca de 20% delas estão conscientes do problema, elas sabem que elas têm um problema que precisam ser solucionado. No nosso caso do Clube do Valor, são pessoas que sabem que precisam acumular um patrimônio, sabem que o INSS não vai ser o suficiente. E aí, é claro, a gente ainda tem o resto, né? 60% do mercado que está inconsciente, não sabe de nada. Basicamente está no deixa a vida me levar. E olha só o que a maioria das empresas faz. No site, no Instagram, no anúncio, o botão é Fale Conosco. É fale com um especialista, é peça um orçamento agora. O que tu tá fazendo aqui? Tu tá literalmente falando só com 3% do teu mercado. A maioria, esses 17 mais esses 20, são pessoas que ainda não estão prontas para comprar, mas sabem que tem um problema, sabem que esse problema tem solução. E é aqui que tu tem que atacar, para criar a consciência dessas pessoas. Antes de entender isso, o nosso marketing era apontando para essa página. Invista com a clareza de quem recebe o melhor aconselhamento. Quero falar com um especialista. Ou seja, o cara que clicava ali estava pronto para nos contratar. Era os 3% do mercado. O que a gente fez depois foi criar um produto gratuito chamado Sessão de Análise de Carteira. Foi apontar o nosso marketing para esse tipo de coisa. Para uma reunião de análise de carteira. Uma reunião onde o potencial cliente teria 1 hora com um especialista nosso olhando para a sua carteira de investimento. E nessa reunião, o que o nosso especialista faz? Diz o que tá bom, diz o que dá para melhorar, mostra um plano para esse cara e fala, olha, se tu quiser implementar esse plano, nos contrata. Resultado, a gente passou a falar com cerca de 40% do mercado em vez de falar com 3%. O nosso mercado endereçável, ele ficou 15 vezes maior. E aí, evidentemente, a gente cresceu muito em patrimônio fechado. E isso foi muito importante, só que foi menos importante do que a 8ª lição que eu quero compartilhar contigo, que é a lição de que você pode dobrar o teu negócio mexendo apenas na oferta. E o que é a oferta? É tudo que você entrega em troca de tudo que você cobra, inclusive forma de pagamento. E aqui eu quero abrir os números para você entender o tamanho do estrago que a gente tinha com uma oferta aqui no Clube do Valor. No nosso serviço de Wealth, para quem tem mais de R$1 milhão, a gente cobra 1% ao ano para gerir a carteira desse investidor. O que a gente fazia antigamente? Cobrava uma taxa um pouco maior, 1,5% ao ano para quem tinha menos patrimônio. Só que a gente atendia quem tinha a partir de R$100 mil. Então imagina só, imagina que um cara fosse investir R$150 mil conosco. Com a nossa taxa, a gente gerava uma receita de R$2.200 por ano, que já parece pouco. Só que quando tu tira imposto, custo de atendimento, etc., isso aí dava mais ou menos uns R$400 de caixa limpo, sem contar o CAC por cliente. O CAC na época era R$2.500. Ou seja, eu gastava R$2.500 para trazer um cliente que nos dava R$400 de lucro por ano. E em 6 anos, um cara de 150 mil empatava com o CAC. A conta não fechava, payback gigantesco. E o que a gente fez em 2024, em julho? A gente reformulou a oferta, a gente reempacotou o serviço, a gente botou toda uma camada de planejamento financeiro completo, acompanhamento próximo, um consultor atendendo 70 clientes. A gente meio que misturou planejamento financeiro com gestão de investimentos para vender para quem tinha menos de R$1 milhão. Há um ticket médio de cerca de R$7.500 por ano, com um detalhe: pago à vista no Pix ou em 12 vezes no cartão de crédito, numa receita que entrava no nosso caixa imediatamente, que era antecipada. Ou seja, um cliente novo entrava, gerava R$7.500 de receita, tira imposto, tira custo, tira tudo mais, ele já nos trazia lucro no primeiro ano. O CAC passou a ser pago no dia 0. A gente voltou a entender a importância de ter aquele LAC, aquele lucro na aquisição do cliente. E aí, quando tu ajusta a tua oferta, que nem a gente ajustou, mudando o entregável, empacotando de forma diferente, mudando o preço, e essa oferta cola, ou seja, as pessoas contratam, elas veem valor, tu passa a poder fazer algo que é proibido para quem não tem um bom modelo de negócio, para quem não tem uma oferta boa. Tu começa a reinvestir agressivamente. E foi isso que a gente fez aqui. A gente seguiu a própria lição 5 dessa aula. A gente dobrou a mão, dobrou a aposta no que estava funcionando. E isso
me traz a nona lição do vídeo, que aqui o limite do seu marketing é criar um problema de pessoas. Como assim, Ramiro? Aqui a gente começou a reinvestir de forma agressiva em gerar mais e mais clientes. Em 2024, a gente investiu cerca de R$650 mil em anúncios, isso a partir de julho, e isso nos gerou uma receita no primeiro ano dos clientes gerados de cerca de 2,5 milhões. Ou seja, eu multiplicava ali por quase 4 vezes cada real que eu estava investindo em anúncios. Parece quase legal, né? Parece quase imprimir dinheiro. E aí o que a gente fez? A gente escalou nos anúncios. A gente passou a investir mais e mais e mais para ter cada vez mais clientes. Em 2025 a gente acelerou pra caramba. A gente investiu 3,2 milhões para gerar 6 milhões de receita, um gosto de mais de 2 vezes. Isso no ano 1, sem contar aqui indicação de cliente, receita com outros serviços, renovação que é muito alta e por aí vai. Esse aqui é o pulo do gato. Quando tem uma boa oferta que te gera receita e caixa rapidamente acima do CAC, que te faz sobrar dinheiro, tem que reinvestir até o teu problema virar pessoas. E foi o que aconteceu conosco. Essa máquina aqui começou a gerar muito crescimento, começou a imprimir muito dinheiro. O nosso gargalo hoje não é cliente, é capacidade de atender, porque cada cliente é atendido por um consultor que tem que estar bem treinado. Como diz o Warren Buffett, tu não consegue ter um filho em um mês engravidando 9 mulheres. Tem coisas que levam tempo. Então foi isso que nos fez sair de basicamente 50 pessoas ali em 2022, depois da nossa crise, para mais de 280 hoje. Estou te mostrando isso aqui para que você entenda que não foi apenas sorte, não foi timing, foi uma sequência ordenada de coisas que a gente fez. O que nos leva para a 10ª lição, que é que todo negócio precisa ter 4 máquinas bem instaladas na ordem certa. A primeira máquina é a máquina de leads. Tu tem que saber exatamente quem é teu cliente ideal, onde é que ele está e o que eu vou fazer para chamar a atenção dele e conseguir gerar um lead. O que é lead? É um potencial cliente, alguém que tem a dor que tu resolve. Tu tem que, como empreendedor, estar sempre pensando nisso e mais, tá? Colocando pelo menos 1 hora do seu dia pensando em como gerar lead. Seja gravando anúncios, seja buscando estratégias de vendas ativas, de abordar pessoas, para criar um relacionamento, chamar o cara para o equivalente à nossa sessão de consultoria de investimentos gratuito. Essa é a primeira máquina. A segunda, máquina de vendas. E aqui entra toda essa parte de oferta. Como oferecer uma oferta boa, que resolva os problemas que esse cara tem, que aproxime ele dos desejos que ele tem, que seja lucrativa para ti e faça bem para o cara. E aqui entra não só a parte de oferta, mas também toda a técnica de vendas. Como estruturar uma reunião de vendas, como guiar uma reunião de vendas, como fazer follow-up com quem não comprou de ti, um assunto essencial, em especial em serviços. Lá sobre serviços, fiz uma aula aqui grátis. Tu pode assistir sobre serviço, vou deixar o link aqui. Mas é essencial tu pensar aqui toda máquina de vendas e além de leads e vendas, tu tem que ter uma máquina de autoridade. Que é sobre você criar sua marca pessoal, é sobre tu ser percebido como uma autoridade. E como é que tu faz isso? Com conteúdo. Por que eu tô gravando esse vídeo aqui? Eu quero compartilhar isso aqui com mais e mais pessoas. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de gerar valor e eu gosto do resultado que isso gera. Porque talvez 200 pessoas assistam, talvez 1000 pessoas assistam, mas quem assistir vai me ver como uma autoridade. E quem me vê como autoridade, adivinha? Bem possível que queira me contratar para que eu ajude você a crescer o teu negócio. Com a minha experiência, com o que a gente fez de certo, com o que a gente fez de errado. Então a autoridade ela facilita tudo. E é uma máquina que tu tem que trabalhar. E por fim, máquina de pessoas. Porque sem pessoas a empresa não funciona. Ah, mas a IA mudou o jogo. Muda pra caramba. Outro vídeo que eu fiz é como eu uso a IA para criar conteúdo. Mas o fato é que tu tem que ter pessoas boas para prestar um bom serviço. E a máquina de pessoas é sobre como contratar pessoas boas, gerir pessoas boas, ter uma cultura forte, incentivos de longo prazo e fazer tudo funcionar. E é óbvio que saber que essas 4 máquinas importam não é isso que muda o jogo. O que muda é montar elas no teu negócio na ordem certa e com o método certo. E aqui eu vou ser brutalmente honesto contigo. Eu já vi muito empresário inteligente, gente muito mais inteligente do que eu, que só minha cabeça dura, sou meio burrão em várias coisas. Mas eu já vi vários caras mais inteligentes fracassarem sozinhos. Não porque eles tinham dificuldade em entender algo, e sim porque eles tinham dificuldade em executar, em implementar as coisas, ainda mais no dia a dia em que a gente tende a ficar apagando incêndio. Eu mesmo demorei 10, 11 anos para ter essa clareza de que tem que ter 4 máquinas certinhas, uma atrás da outra. Quando eu entendi isso, que a gente dobrou ali de cerca de 16, 17 para 32 milhões, de 32 para perto de 60, e estamos aí a caminho de chegar perto de 100 milhões de faturamento só nesse ano. E isso que nos fez bater os 200 nessa jornada. Enfim, é um sistema previsível que separa o empresário de ter um emprego disfarçado de negócio. E aí, se tu quiser aplicar esse sistema no teu negócio,
Com o meu apoio, eu tenho um serviço que faz exatamente isso. Ele não é nem um pouco barato, é um grupo master de empresários. Para quem fatura alguns milhões por ano, faz muito sentido. Ainda assim, o primeiro passo é um diagnóstico grátis. É uma reunião com alguém do meu time para olhar as suas principais máquinas e entender se tem uma ou mais de uma delas quebradas, quais são as suas principais dores e como é que a gente pode te ajudar. E nessa reunião a gente vai gerar muito valor para ti, muito valor de verdade, para que tu resolva problemas e conheça a nossa forma de trabalhar e eventualmente para ti pode ser uma decisão muito óbvia fazer parte desse grupo, que é uma possibilidade que a gente dá ao final dessa reunião. Como é que você faz para conversar conosco? Muito simples, segundo link aqui na descrição. Se der para colocar na tela final, vamos colocar aqui. E era isso. Primeiro link aqui embaixo, nosso manual gratuito de escala, e o segundo link, formulário para tu ter uma conversa conosco. Grande abraço e até mais.